chegando aí hoje, dia 18 de abril de 2020, e o tema é lentos para aprender. Os recém-nascidos necessitam do leite materno, isso é de conhecimento de todos. Todos sabem que o aleitamento materno preenche as necessidades orgânicas do bebê, pois contém proteínas, imunoglobulinas, substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. E além disso proporcionam anticorpos e uma melhor saúde para a vida toda. Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes também. São necessários alimentos dos vários grupos, como os construtores, energéticos, reguladores. A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que estarão construindo o seu corpo, dando-lhe energia e regulando as suas funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo o que o organismo necessita: carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes. Sendo assim, a criança passa então a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, doces e do leite também. O escritor da carta aos Hebreus viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidos que necessitam ainda de leite, não suportando alimentos sólidos, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. Eles não têm progredido na fé. Efésios 4,15 diz assim Paulo: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em tudo. Não podemos ficar parados na nossa vida cristã. E Hebreus 5:11 a 14, o autor vai dizer: quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você se alimenta só de leite, só com leite espiritual, a sua dieta causará em você uma indisposição espiritual. Hebreus, no verso 11, que nós lemos, 5:11, diz: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. O autor está dizendo: olha, eu tenho assuntos aqui para você, para ensiná-los, mas não vou conseguir. Vocês estão lentos demais para aprender. No grego, a expressão significa preguiçoso, lento, descuidado. Nesse versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos para com as coisas espirituais, ou seja, eles custavam entender e praticar o que ouviam da palavra. A expressão, então, tardios em ouvir, significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, ainda hoje caracteriza a vida de muitos crentes, que são lentos em aprender, que não se aprofundam na palavra de Deus. E ano após ano, precisam ainda ser ensinados nos fundamentos da fé cristã. Já deviam ser mestres, e ainda continuam sendo alunos, necessitando de leite e não suportando mais, ou ainda os alimentos sólidos que todo crente precisa, toda criança precisa, todo crente na sua vida espiritual precisa. Você é uma pessoa lenta para aprender? É importante que você cresça na graça, no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Como disse Tiago lá em Tiago 1:22 a 25, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Esse é o resultado daquele crente em Cristo que não apenas ouve, mas pratica a palavra de Deus. Ele será feliz naquilo que fizer. E quero terminar com Atos 28 e 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Que Deus nos ajude a também, em relação às coisas espirituais, ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e colocar tudo em prática para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na graça, no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Que Deus o ajude a crescer, a não ser lento em aprender, mas a ficar esperto, atento e estudar e se aprofundar na palavra de Deus, no seu relacionamento com Ele. Amém? Que Deus o abençoe.